Viva sempre pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Gálatas 3, de 1 a 11. Ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se, na verdade, foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isto lhe foi imputado para a justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Que tipo de pessoas são vocês? Até mesmo hoje existem aqueles entre os cristãos que levam uma vida espiritual vazia. Para esses cristãos, a Bíblia diz: sois assim insensatos que, tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Gálatas 3, 3. Eles vivem suas vidas sem conhecer o Evangelho da Água e do Espírito. Eles dizem que estão servindo a Deus, mas acabam fazendo coisas tolas por causa da sua ignorância em relação ao verdadeiro Evangelho. Por outro lado, nós podemos crer no nosso Senhor como nosso Salvador e servi-lo porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Deste modo, nós estamos livrando muitas pessoas de todos os seus pecados, tendo em nosso coração a fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Nós, que cremos neste verdadeiro Evangelho, podemos viver tendo o Espírito Santo em nosso coração. Sendo assim, podemos ser guiados pelo Espírito Santo, que nos move e nos fortalece para seguirmos ao Senhor. Entretanto, muitas outras pessoas seguem os desejos da sua própria carne, ao invés de seguirem a vontade de Deus, porque não creem no Evangelho da Água e do Espírito, e por isso não recebem o Espírito Santo. Deus deu o dom da remissão de pecados, nos presenteando com o Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, a prova final de que fomos libertos de todos os nossos pecados está na nossa fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Nós recebemos a remissão de pecados por crermos nessa palavra. A remissão dos nossos pecados depende totalmente de Deus e da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos deu a palavra do Evangelho da Água e do Espírito e depois concedeu a salvação àqueles que creram nela. A verdade do Evangelho da Água e do Espírito dada por Deus é o dom da salvação de Deus para todos os pecadores. Todavia, os crentes da Galácia estavam seguindo os ensinamentos dos da circuncisão. Por isso, o apóstolo Paulo os repreendeu por causa da sua tolice, dizendo: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado. Gálatas 3, 1.
eles queriam fazer parte do povo de Deus, sendo circuncidados, mas isso estava longe da verdadeira fé. Sendo assim, Paulo disse novamente: quero apenas saber isto de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Gálatas 3, 2. Isso aconteceu porque os judeus cristãos eram falsos e diziam que eles só poderiam fazer parte do povo de Deus se fossem circuncidados. Alguns irmãos das igrejas da Galácia pareciam mesmo ser bastante tolos por se deixar seduzir por esses falsos mestres. Ao se referir a este assunto, o apóstolo Paulo declarou que ninguém pode receber a salvação de todos os seus pecados pelas obras da lei. Por esse motivo, o apóstolo Paulo determinou que os crentes da Galácia tivessem a mesma fé que lhes havia levado a ser batizados em Cristo. A verdadeira fé crê que nossa verdadeira salvação vem do batismo que Jesus Cristo recebeu de João Batista e da sua crucificação. O evangelho que Paulo cria era o evangelho da água e do Espírito. Ele cria que Jesus Cristo se tornou nosso Salvador ao vir a este mundo, recebendo o batismo de João Batista para levar todos os pecados da humanidade de uma vez por todas, sendo crucificado e ressuscitando dos mortos. Jesus Cristo nos livrou de todos os nossos pecados pela verdade do Evangelho da Água e do Espírito. Aqueles que creram na verdade desse Evangelho receberam de Deus o dom do Espírito Santo, assim como o dom da remissão de pecados. Eu dou testemunho às pessoas que a remissão de pecados permite que elas recebam o dom do Espírito Santo. Eu também dou testemunho de que nos tornamos filhos de Deus e inculpáveis depois de recebermos o dom do Espírito Santo, porque cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, por termos recebido a salvação de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito, e por sermos pessoas de fé, quando nós ouvimos a palavra de Deus, nossa fé nessa palavra é mais fortalecida do que antes. Logo depois de crermos na palavra de Deus em nosso coração, ela começou a trabalhar dentro dele e a fazer com que o Espírito Santo nos guiasse. Por isso, não há divergências entre os justos no que se refere a seguir e crer totalmente na palavra de Deus como sendo a verdade. Nós não duvidamos das orientações que recebemos dos nossos antecessores na fé e seguimos a palavra de Deus. Deste modo, podemos receber as instruções corretas porque estamos dispostos a ouvir a palavra dos servos de Deus como se fosse a própria palavra de Deus. Nós, então, passamos a conhecer a vontade de Deus através dos seus servos. Nós temos alegria em nosso coração porque fazemos boas obras servindo ao Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo que sejamos fracos no corpo e no espírito, o Espírito Santo renova nosso coração para que sejamos um com o nosso Senhor. O Espírito Santo habita no meu e no seu coração e nos usa como legítimas ferramentas da fé. Você tem que crer no Evangelho da Água e do Espírito daqui por diante. Daqui por diante, temos que colocar nossa fé firmemente na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Nós temos que conhecer o Evangelho da Água e do Espírito e crer nele como o único e verdadeiro Evangelho. Seria algo totalmente errado nós desprezarmos a verdade do Evangelho e tentarmos receber a circuncisão como faziam os israelitas no Antigo Testamento. Isso também é um aviso para aqueles que no Novo Testamento tentam receber a remissão de pecados fazendo suas orações de arrependimento. Isso é uma prova de que sua fé não é muito forte.
e se nos apegarmos a esse tipo de fé, sofreremos a ira de Deus ao invés de recebermos o seu amor. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui é dando uma explicação da sua fé na verdade, que apagou todos os seus pecados de uma vez pelo Evangelho da Água e do Espírito. Portanto, precisamos analisar novamente se nossa fé está baseada ou não no Evangelho da Água e do Espírito. O apóstolo Paulo disse para aqueles que estavam sendo circuncidados para tentar fazer parte do povo de Deus que sua fé não era a fé verdadeira. Em outras palavras, ele estava exortando os que criam na palavra do Evangelho da Água e do Espírito a guardar a verdadeira fé pela qual eles poderiam receber a remissão de pecados. Agora nós estamos seguindo a fé daqueles que antes de nós também tinham fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é a justiça de Deus. Nós somente poderemos defender nossa fé verdadeira quando seguirmos a fé daqueles que nos precederam na fé. E também podemos viver tendo uma fé verdadeira porque damos testemunho da justiça de Deus revelada no Evangelho da Água e do Espírito. Nós fomos libertos de todos os nossos pecados crendo somente na justiça de Deus, que é manifestada no Evangelho da Água e do Espírito. Porém, se ainda confiamos nas orações de arrependimento ou em qualquer outra obra da lei para sermos salvos, com certeza nós não fomos libertos de todos os nossos pecados e ainda estamos sob maldição eterna. Nós podemos guardar a verdadeira fé até agora, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Caso contrário, isso seria impossível. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que já recebemos a remissão de pecados porque cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Nós também recebemos o dom do Espírito Santo que nos fortalece para levarmos uma vida justa. Assim sendo, pelo poder desse Evangelho, nós podemos viver para o nosso Senhor e anunciar o Evangelho da salvação no mundo inteiro. Portanto, nós só podemos continuar seguindo ao Senhor pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Somente assim, então, os justos poderão levar uma vida espiritual vitoriosa. O apóstolo Paulo disse que podemos ser sempre gratos a Deus pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo assim, alguns irmãos das igrejas da Galácia foram corrompidos por falsos mestres que ensinavam um outro evangelho diferente do Evangelho da Água e do Espírito. Por esse motivo, Paulo os repreendeu, perguntando: tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Paulo não podia permitir que isso acontecesse. O erro que eles cometeram foi tentar receber mais conhecimento do que o povo da fé, sendo circuncidados mesmo depois de terem crido no Evangelho da Água e do Espírito. Até mesmo hoje, há muitas pessoas dentro da Igreja de Deus que se tornaram filhos de Deus por ouvir com seus ouvidos e crer com seu coração no Evangelho da Água e do Espírito. Dentre esses, alguns ainda conservam algumas ideias erradas de que precisam fazer orações de arrependimento para ser parte integrante do povo de Deus. Esse fenômeno é semelhante à fé legalista das igrejas da Galácia. Essas pessoas não passam daqueles que gostam de se mostrar exteriormente. Nosso Senhor livrou você e eu de todos os nossos pecados, nos presenteando com a palavra do Evangelho da Água e do Espírito. E Ele também nos deu o dom do Espírito Santo no exato momento em que nós recebemos a remissão dos nossos pecados pela fé. E nosso Deus até agora está nos guiando pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito.
nós recebemos a salvação de todos os nossos pecados e temos a vida eterna, sendo guiados pela palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Fomos libertos de todos os nossos pecados, nos tornamos parte da Igreja de Deus e agora podemos seguir o nosso Senhor crendo na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Já que vivemos pelo Evangelho da Água e do Espírito, nós temos a mais perfeita fé de todas. Aqueles que receberam a remissão de todos os seus pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito são aqueles que estão sempre rejeitando sua própria justiça. Aqueles que guardam sua fé nesse verdadeiro Evangelho são realmente grandes diante de Deus. Por mais que sejamos fracos fisicamente, nós temos que defender nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Essa é a mais importante tarefa dos nascidos de novo. Já que iniciamos nossa vida de fé crendo no Evangelho da Água e do Espírito, não podemos acabar agora perecendo tendo a fé legalista da lei. Para nós, acreditar que as nossas orações de arrependimento podem nos tornar justos é o mesmo que anular o Evangelho da Água e do Espírito que o Senhor cumpriu através do seu próprio sacrifício. Não podemos deixar a fé no Evangelho da Água e do Espírito e voltar a ter uma fé legalista. Esse é um grande erro semelhante aos ensinamentos dos da circuncisão na época da Igreja primitiva, que insistiam que a circuncisão era algo necessário mesmo depois de receber a salvação de todos os pecados. Somente quando nós cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito é que recebemos a remissão de pecados, o Espírito Santo e nos tornamos servos de Deus. Deste modo, nós nos tornamos pessoas que vivem e seguem o Senhor tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito até o fim. E por isso temos que continuar anunciando esse verdadeiro Evangelho sem parar. Somos aqueles que seguem o Senhor vencendo todas as dificuldades através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. E sempre seremos vitoriosos tendo nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Suas obras são falhas? Às vezes, nossas falhas humanas são evidentes até mesmo quando servimos ao Senhor crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Mesmo assim, você e eu temos que viver como servos de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, tendo fé nesse verdadeiro Evangelho. A maneira mais adequada de vivermos é pregando o Evangelho da Água e do Espírito. Eu tenho certeza que este é o tipo de vida que agrada a Deus. Sendo assim, nós também nos alegramos muito quando servimos ao Evangelho da Água e do Espírito e nos tornamos parte da Igreja de Deus. Essa vida de fé é o que realmente devemos viver. Deste modo, por mais que nos falte algo, somos realmente abençoados porque vivemos pela fé em Deus. Você recebeu a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito? E crê que o Espírito Santo habita em você porque você crê nesse verdadeiro Evangelho? Só assim você poderá guardar sua fé no Evangelho da Água e do Espírito e fazer parte da Igreja de Deus. Nós servimos ao Evangelho e buscamos o que é melhor para ele. Nós temos que fazer a vontade do Senhor através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Juntamente com o povo de Deus que crê no Evangelho da Água e do Espírito, nós vivemos para a justiça de Deus e para anunciar esse verdadeiro Evangelho em todo o mundo. Quando passamos a seguir o Senhor depois de recebermos a remissão de pecados, nossas falhas às vezes vêm à tona. Isso não é verdade? É nessas horas que devemos corrigir nossos erros diante de Deus, mas não pela carne.
Ao contrário, nós primeiro devemos viver para servir ao Evangelho, tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito. O primeiro esforço que nós devemos fazer para corrigir nossos erros diante de Deus é fortalecer nossa fé, crendo na verdade do Evangelho. Agora, nós recebemos o Espírito Santo e nos tornamos filhos de Deus só depois de recebermos a remissão de pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Sendo assim, nós temos que buscar ser um com Deus, mesmo sob o risco de morte. No entanto, já que até mesmo os justos são fracos na carne, quando eles tentam resolver seus problemas carnais antes de tudo, sua vida espiritual dá uma parada. É um erro espiritual muito grande darmos prioridade aos nossos problemas carnais e tentar resolvê-los antes de fazermos a vontade de Deus. Essa é a própria fé carnal. A maioria dos nossos problemas carnais é resolvida naturalmente conforme seguimos nosso Senhor, tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito. Mas se nós tentarmos resolver nossos problemas carnais antes de seguirmos o Senhor, certamente não conseguiremos levar uma vida justa. Por isso, temos que nos esforçar para viver anunciando o Evangelho pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. É outono agora. Quando chega o outono, as folhas caem e os frutos são colhidos. Mas novas folhas começam a crescer e crescem mais rápido ainda no verão. No outono, nós temos momentos maravilhosos e recitamos poemas. Simão, você pode ouvir o barulho das folhas caindo? Mas mesmo assim, os lixeiros xingam e reclamam. Que droga essas folhas! Por que não caem todas de uma vez? Contudo, quando o outono vai embora e chega o inverno, as folhas das árvores caem ainda mais. Quando chega a metade do inverno, todas as folhas já caíram naturalmente. Sendo assim, nós também temos a certeza de que todos os nossos problemas carnais serão resolvidos no devido tempo, se somente seguirmos o Senhor após recebermos a remissão de pecados através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nosso Senhor cuida de todos os nossos problemas carnais quando trabalhamos em prol do seu Evangelho. O que eu estou dizendo aqui é que não devemos tentar resolver todos os nossos problemas carnais e só depois disso seguir ao Senhor. Se nós apenas seguirmos ao Senhor, tendo fé no Evangelho da Água e do Espírito, veremos que todos os nossos problemas carnais serão resolvidos no tempo certo. Se nos preocuparmos com os problemas carnais sem antes entendê-los, nós acabaremos vivendo segundo as obras da lei, ao invés de confiarmos no Espírito Santo, assim como Paulo nos advertiu. Por isso, nós desejamos levar uma vida digna, seguindo nosso Senhor com fé, assim como fez Abraão. Nós nos tornamos um com nosso Senhor e recebemos a remissão de pecados através da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Colocamos nosso coração no Senhor para servir essa verdade do Evangelho. Além disso, recebemos as bênçãos espirituais de Deus quando morremos com Jesus Cristo e ressuscitamos com Ele. Nossa esperança é viver no reino milenial, pois recebemos a remissão de pecados crendo na palavra de Deus através do Evangelho da Água e do Espírito. Nós continuamos a viver pela fé, pois nos tornamos justos crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Essa é a fé que está nas Escrituras. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1:17. Nós temos que levar uma vida justa para o resto das nossas vidas,
porque o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Você só pode levar uma vida justa agora se você tiver fé na verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 3:9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Nós temos Abraão como pai da fé. Isso porque Abraão tinha fé na palavra de Deus e a seguiu. Nós somos o povo que recebeu as bênçãos de Abraão. Deus apareceu a Abraão e disse a ele: Eu lhe darei um filho, e darei a você e aos seus descendentes a terra de Canaã. Você e eu podemos receber as mesmas bênçãos da salvação que Abraão recebeu se cremos e seguirmos a palavra de Deus, que é o Evangelho da Água e do Espírito. Você e eu recebemos a remissão de pecados crendo na palavra de Deus. Ao fazermos isso, nos tornamos filhos de Deus e o Espírito Santo entra no nosso coração. Agora, todos nós podemos sempre viver pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Até o dia em que entrarmos no céu, temos que seguir a palavra de Deus pela fé. Devemos continuar vivendo pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Se você crê nesse verdadeiro Evangelho, você deve fazer isso. O mais importante é que se cremos no Evangelho da Água e do Espírito, devemos viver então para anunciar a verdade desse Evangelho no mundo todo. Se cremos de coração no Evangelho da Água e do Espírito, o Espírito Santo habita em nosso coração. Nós devemos rejeitar todo pensamento que nos leva a tentar resolver nossos problemas carnais e devemos seguir o Senhor, já que o Espírito Santo habita em nosso coração. Quando nos tornamos um com o Senhor e o seguimos, servindo e crendo no Evangelho da Água e do Espírito, todas as preocupações que temos cairão por terra como as últimas folhas que caem no inverno. Devemos nos dedicar à obra de Deus tendo fé na Sua palavra. Não devemos tentar resolver nada por nós mesmos e nem mesmo pela nossa fé na palavra de Deus, mas ao invés disso, temos somente que viver pela fé no Evangelho da Água e do Espírito. Deus nos mandou anunciar o Evangelho da Água e do Espírito a todas as nações do mundo inteiro. O desejo do nosso Senhor é que todos os povos se tornem seus discípulos e o Evangelho seja pregado até os confins da terra. Nosso Senhor está nos encorajando para que nos tornemos testemunhas do Evangelho da Água e do Espírito. Devemos viver para anunciar esse verdadeiro Evangelho aos outros, porque nosso Senhor se agrada quando servimos ao Evangelho da Água e do Espírito. É por isso que nós temos sempre que viver pela fé. Temos que servir ao Evangelho da Água e do Espírito, tendo fé na Palavra de Deus e seguindo o Senhor da verdade. Meus amados irmãos, quando nossas falhas e fraquezas são reveladas à medida que nós servimos ao Evangelho, não podemos nos voltar para as obras da lei, nem pensar: por que eu sou assim? Nessas horas, temos que crer ainda mais na Palavra de Deus e nos dedicarmos com muito mais intensidade à pregação do Evangelho da Água e do Espírito. Deste modo, veremos todos os problemas carnais que temos na nossa vida desaparecerem com o tempo. O apóstolo Paulo se decepcionou com a vida espiritual dos santos da Galácia. Isso porque eles buscavam com muito zelo receber a circuncisão, mesmo depois de terem crido que todos os seus pecados haviam sido apagados quando Jesus Cristo veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Os da circuncisão estavam dentro das igrejas da Galácia e insistiam na circuncisão. Meus amados irmãos, vocês sabem realmente o que é a circuncisão? Agora,
Imagine vocês voltando no tempo para a época em que o apóstolo Paulo pregava. Como vocês fariam voltar atrás uma pessoa que tem levado uma vida de fé correta, crendo no verdadeiro evangelho, mas que disse: "Eu tenho que ser circuncidado"? Nós recebemos a remissão de pecados e a nossa salvação crendo no evangelho da água e do Espírito. O que nós deveríamos fazer se alguém nos dissesse que devemos ser circuncidados para fazermos parte do povo de Deus e dos descendentes de Abraão? Essa situação deve ter sido muito difícil para o apóstolo Paulo, já que eles haviam se afastado e se colocado contra aqueles que creem no evangelho da água e do Espírito. Hoje em dia, nós temos que viver pela fé no evangelho da água e do Espírito. Temos que seguir a palavra de Deus pela fé no evangelho da água e do Espírito. Temos que ser um com Deus pela fé na palavra de Deus. E temos que seguir ao Senhor até o fim do mundo pela nossa fé na palavra de Deus. Mas sem fé na palavra de Deus, é impossível conseguir isso com nosso próprio esforço, e até mesmo com muita determinação. Se nos tornamos filhos de Deus ao recebermos a remissão de pecados e o Espírito Santo, agora temos que servir nosso Senhor, crendo no Evangelho, determinados a seguir ao Senhor e vivendo pela fé até o fim dos tempos. Não devemos parar no meio da nossa vida e pensar: como está a minha vida? É justo que eu esteja passando por isso? Nós primeiro devemos crer na palavra de Deus, depois em Deus e então no Evangelho da água e do Espírito. Devemos buscar frequentemente a instrução na Igreja de Deus pela nossa fé na Sua palavra. Através dessa fé, temos que fazer parte da sua Igreja buscando o bem do Evangelho e dos nossos irmãos. Nós temos que defender o Evangelho e viver para a glória de Deus, vivendo pela fé. Não devemos aborrecer a Deus com as mesmas questões que preocuparam o apóstolo Paulo e que o levou a perguntar: tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Se tentarmos ser perfeitos na carne, isso será o mesmo que buscarmos só os benefícios da nossa carne depois de termos recebido a remissão de pecados. Nós temos que servir ao Evangelho da água e do Espírito pela fé e seguir o Senhor com essa mesma fé. Nós nunca devemos pensar que temos que nos destacar exteriormente ou andar orgulhosos estufando o peito porque já recebemos a remissão de pecados. Você e eu temos que repreender nosso egoísmo carnal, que se apega ao nosso orgulho espiritual, e viver pela fé na palavra de Deus. Não seria algo maravilhoso nos encontrarmos com nosso Deus depois de termos vivido pela fé até o fim dos tempos, já que recebemos a remissão dos nossos pecados, crendo no Evangelho da água e do Espírito? Nós somos os obreiros de Deus que devem buscar e guiar as almas perdidas para que elas também recebam a remissão de pecados. O apóstolo Paulo disse: de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Gálatas 3, 9. Como ele mesmo disse, cremos que Deus abençoará aqueles que viverem pela fé na palavra de Deus, assim como ele abençoou Abraão. Por isso, eu viverei pela fé no Evangelho da água e do Espírito até o fim. Embora eu não saiba como é a sua vida atualmente, se você caminhar passo a passo pela fé, o Senhor cuidará de todos os seus problemas. Eu quero encorajá-los a levar uma vida justa até o fim, tendo fé na verdade do Evangelho.